Continuando na aula passada, o que a gente fez? Se eu der play aqui, a gente criou um sistema no qual, quando o personagem colidir com o sprite de fogo, vai dar tela de Game Over, certo? Então hoje a gente vai continuar essa aula. Como assim? Por exemplo, Lucas, eu queria que quando o personagem colidisse com o fogo, ou seja, quando o personagem colidisse com o inimigo, setasse a tela de Game Over, essa parte aqui de Game Over, aqui na própria tela do jogo. Por exemplo, se eu der um Ctrl C aqui e um Ctrl V para copiar aquela mesma tela, entendeu? Para que quando esse objeto colidisse com o fogo, aparecesse essa tela aqui. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Por exemplo, se eu der um play, o que vai acontecer? A tela de Game Over já vai aparecer, porque a gente não programou ainda, então é isso que a gente vai fazer. Então, primeiro de tudo, o que a gente deve entender é que existe as animações de frame. Então, se eu clicar no sprite, nesse sprite aqui, dar um duplo clique, vai abrir essa configuração que a gente já conhece. Então aqui a gente pode vir nas animações desse sprite e a gente vai renomear aqui para facilitar. Então venho aqui e vou renomear aqui, colocar fogo, por exemplo, que a animação é tela de Game Over, na verdade, desculpe, tela de Game Over, certo? Então essa será a animação da tela de Game Over. Aqui a gente vê que na animação de frames tem um frame aqui que é o frame que a gente já adicionou. Então nessa opção aqui a gente pode adicionar outro frame. Então a gente vem e clica adicionar frame. A gente vê que adicionou um frame transparente, ou seja, um frame que não tem nada. Então é isso que a gente quer. Por exemplo, a gente poderia vir aqui e adicionar um outro frame, só que a gente não quer. A gente quer realmente esse frame aqui. Para quê? Para quando começar o jogo, o frame, o primeiro frame que apareça, que a gente quer que apareça, é um frame transparente, para assim não aparecer esse segundo frame aqui. Então a gente clica de novo. Então a gente vai... Meu mouse está horrível, por isso que não está indo, mas enfim. Você dá um duplo clique e vem para cá. Então você coloca aqui como se o frame fosse o primeiro. Então você clica e arrasta, certo? Então aqui, mesmo que você saia, tá vendo? Ficou transparente. Então esse frame aqui, se eu der play, o que vai acontecer? Não vai ficar transparente. Você pode ver que vai acontecer isso. Por quê? Porque tá habilitado essa opção aqui, ó, velocidade. Então aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo uma animação de frame. Primeiro setou o frame 0, depois setou o frame 1. Então eu quero que não aconteça isso. Eu quero que fique o frame transparente. Então a gente tem que deixar a velocidade das propriedades em 0. Assim, o frame não vai mudar. Vai continuar esse frame transparente, certo? Então você pode ver que vai continuar o frame transparente. O frame está aqui, a gente só não está vendo ele porque está transparente, certo? Então, nesse objeto, nesse sprite que eu vou renomear aqui para a tela de Game Over, vou botar a tela de G, para vocês entenderem, de Game Over, está completo, tela de Game Over, certo? Então essa tela de Game Over, esse objeto tela de Game Over, contém vários sprites, que são o sprite transparente e o sprite 1. Entendeu? Então esse sprite transparente, eu quero que comece com o sprite transparente. Então aqui, ó, se você vir nessa configuração e ver aqui, tem esse nome aqui, ó, frame inicial. Então aqui, se eu colocar 1, é o frame 1 que vai aparecer quando o jogo começar, entendeu? Então eu quero que assim que começa, apareça o frame inicial 0. Então esse é o frame inicial, certo? Então a gente já entendeu essa parte das animações do frame. Então, quando iniciar o jogo, o frame 0 é que vai aparecer. Então, vamos para a parte realmente da programação. Então, a gente vem na folha de programação, ou no Event Sheet, e a gente vai adicionar um novo evento. Ou então, a gente pode utilizar esse mesmo aqui. Então, vamos lá. Vamos excluir esse. Então, você pode excluir essa ação aqui. Deletada. Na aula passada, a gente já tinha programado essa parte aqui, mas vamos fazer de novo. Então vamos lá, adicionar novo evento.
vem no personagem, clicar em Next, e a gente vem nessa parte aqui, ó, colidir. Quando o sprite personagem colidir com o objeto, qual é o objeto? O objeto fogo. Pronto. Clique em OK. Então foi isso que a gente fez na aula passada. Então vamos excluir esse só para não confundir. Então a gente vai adicionar uma ação. Qual vai ser essa ação? Para quando o objeto personagem, quando o personagem colidir com um objeto fogo ou com um sprite fogo, o que vai acontecer? Eu quero voltar aqui que a tela de Game Over, o objeto tela de Game Over, ele sete o frame 1, que é aquele frame lá da tela de Game Over. Ou seja, então a gente vem aqui nessa setar frame e clica em Next. Então aqui o que acontece? Eu quero que o personagem colide com o fogo. Quando o personagem colidir com o fogo, vai setar o frame 1, que é esse frame aqui, ó. Que é esse frame aqui. Então, inicialmente o frame vai estar 0. Então, quando o personagem colidir com o frame 1, com o fogo, vai aparecer esse sprite aqui. Esse frame. Então, vamos lá. Então, se eu der play, você pode ver que quando eu clicar, já apareceu a tela de Game Over. Então aqui você pode ir mexendo nas configurações, você pode colocar aqui, ó, a ordem, por exemplo, se eu colocar a ordem 1, colocar ele na primeira ordem, ele vai aparecer primeiramente. Então aqui você pode ir configurando, pode ir aumentando ou diminuindo. Então, eu aconselho a usar esse tipo de coisa quando realmente o jogo mostrar apenas a tela de Game Over. Por exemplo, se você quiser mostrar a pontuação, você pode utilizar esses dois configurações. Você pode utilizar a tela de layout, ou então na própria tela de layout da gameplay, entendeu? Então, a aula de hoje é só isso. A gente aprendeu a programar para que quando o objeto, o personagem colidir com o fogo, o frame que antes era o frame 1, sete para o frame 2, ou setar a animação para o frame 1. Então, isso é toda a base da construção do sprite do personagem. Por exemplo, geralmente os jogos aqui, por exemplo, esse sprite aqui do personagem, ele está muito estático. Se você prestar atenção, o boneco, quando eu dou play, o boneco ele só tem uma animação. A animação dele, ele tá dando, só tá setando aqui um sprite, que até agora eu só adicionei um sprite, entendeu? Então, se eu adicionar vários sprites aqui desse personagem aqui, ele vai criar uma animação. Por exemplo, quando eu apertar a tecla da setinha para o lado esquerdo, ele vai andar para o lado esquerdo e vai setar uma animação como se estivesse andando realmente, por exemplo. Entendeu? Então essa é toda a base para construir a animação do personagem quando ele estiver andando. Então, se você entendeu essa parte que eu mostrei do personagem e também dessa parte aqui da tela de Game Over, você consegue fazer toda a animação do personagem. Por exemplo, do fogo, você pode construir um fogo aqui, porque aqui o fogo, como vocês perceberam, tanto o objeto personagem quanto o fogo, eles estão estáticos. Por exemplo, se eu quisesse criar um fogo animado, por exemplo, se mexendo assim, como se estivesse realmente pegando fogo, a gente teria que adicionar vários sprites. Por exemplo, a gente teria que adicionar vários sprites aqui, por exemplo, de fogo. Então, se você procura na internet, tem uma lista grande de sprites que você pode ser trabalhados fazendo essa parte aqui que eu expliquei, entendeu? Adicionando, por exemplo, você vai aqui adicionar frame e você vem na pastinha e você pode adicionar aqui um frame, por exemplo, de fogo verde, por exemplo. E aqui eu posso deixar a animação como se fosse uma animação. Se eu clicar aqui,
em loop, ou seja, nunca vai parar, vai sempre entrar em loop e vai criar aquela sensação de que, deixa eu fechar aqui, de que realmente tá criando uma animação, tá vendo? É como se tá aqui, ó, criando, tem 2 sprites, então fica intercalando entre um e outro, criando assim uma animação de fogo aqui, como se o fogo tivesse vermelho e depois ficasse verde. Então é isso a aula de hoje. A gente entendeu toda a parte de trabalhar as animações de frames, mas na frente a gente vai aprender mais sobre isso, entendeu? Mas por enquanto a gente vai ficar só no básico para você compreender toda a teoria, toda essa parte por trás desse artifício que a gente utilizou para deixar o jogo mais dinâmico. Obrigado, e a aula de hoje é só isso.